Vamos lá, muito boa noite, bem-vindos a todos. Queria conversar com vocês hoje e aprender junto com vocês um tópico que a gente chama de um tópico quente, importante. Todos os tópicos são importantes, mas para continuidade do nosso povo, para a continuidade de Bnei Israel, tem um tópico em especial que ele é muito importante. E se a gente pensar no povo Yehudi, o povo Yehudi depende do amanhã, do futuro. Então tem um tópico em especial que ele é primordial para a continuidade do nosso povo. E se a gente for olhar, meus queridos, todas as comunidades do mundo que têm sucesso, que têm crescimento, que têm berachá, essas comunidades têm esse ingrediente em especial visivelmente atuante. As comunidades que têm um pouco menos de sucesso, um pouco menos de berachá no desenvolvimento delas, em qualquer lugar do mundo, a gente vê que um dos grandes uma das grandes razões para isso é a falta do ingrediente que a gente vai falar hoje no nosso shiur, sempre um tópico somente. E é fácil de comprovar. Começamos por aqui. Sabem que a Gemara conta para a gente abrir o tópico, a Gemara conta para a gente que existe uma das leis da Torá, uma das 613 leis é chamado Hashavat Avedah. Hashavat Avedah é quando alguém encontra algum objeto, ele tem a obrigação de devolver isso para o dono. E a Gemara aborda no Tratado de Baba Metzia como ver se tem um dono, como identificar se é o dono verdadeiro, e até quando eu, pessoa que encontrei, tenho a obrigação de ir atrás do dono. Mas essa mitzvah é chamada Hashavat Avedah, devolver o objeto perdido, em casos que a Halachá permite e obriga para o dono. A Gemara faz uma pergunta, a Mishnah, melhor dizendo, faz uma pergunta. Hashavat Aviv ve Hashavat Rabo. Se duas pessoas perderam um objeto e eu encontrei o objeto, mas o ser humano só tem duas mãos. Então, a gente encontra duas bicicletas perdidas, por exemplo, e só dá para pegar uma, não dá para pegar duas por vez. Qual Avedah, qual objeto perdido eu tenho que dar prioridade para devolver? O objeto perdido do meu Rav ou o objeto perdido do meu pai? Pergunta difícil, vivenciar a pergunta primeiro. O pai ou a mãe da pessoa, tanto faz, são aqueles que trouxeram a pessoa para o mundo, para a vida. Sem eles, nada feito. E o Rav é uma pessoa importante que ensina a Torá para eles. Então, para quem eu preciso dar preferência? Ou, se tem duas pessoas que lo aleno foram sequestradas, e eu tenho dinheiro para salvar uma das duas, para quem a pessoa precisa se empenhar em salvar? Óbvio que se dá para salvar as duas, no question, tem que salvar as duas. A pergunta é quando dá para salvar só uma. E a Gemara, obviamente, vai ensinar para a gente uma ordem de hierarquia. Então a Gemara diz para a gente o seguinte, Rabo Kodem. A Shavá, a perda do Rav, ela vem antes, ela tem prioridade. Por quê? Diz a Gemara, por que o Rav vem antes do pai? O pai não é importante? Um dos 10 mandamentos, Kibud Avaim, é muito importante. Então a Gemara fala, certeza que Kibud Avaim é muito importante. Porém, a Shavá, o objeto a ser devolvido do Rav tem uma preferência, por quê? Diz a Gemara algo impactante, por quê? Porque o Rav trouxe a pessoa leva a pessoa para o Olam Abba. Os pais trouxeram a pessoa para o Olam Hazé, para esse mundo. O Rav, em contrapartida, leva a pessoa para onde? Para o Olam Abba. Então, o Olam Hazé, esse mundo, é algo impactante, extraordinário, mas ele é limitado. 120 anos bem vividos. O Olam Abba, o mundo eterno, o mundo vindouro, ele é eterno. Então, por isso, diz o Talmud, o Rav tem preferência ante ao pai. Óbvio que sempre tem que fazer Kibud Avaim, no question. A gente vai aprender aqui uma ordem de hierarquia. Agora, olha que interessante. Algo muito, muito curioso. Primeira coisa que a gente aprende daqui é o poder da Torá, tanto para aqueles que estudam, quanto nós devemos àqueles que nos ensinam Torá. Mas, a que tipo de Rav que a Gemara está se referindo? Qualquer Rav?
tem preferência primeiro, antes do pai e da mãe? Que Rav a gente está se tratando? Então a Gemara conta para a gente o seguinte, olha que curioso. Rav Meir costumava dizer, é o Rav que ensinou Gemara para a pessoa. Já que ele me ensinou, por exemplo, o estudo da Gemara, então eu devo a ele mais do que meu pai. Por quê? Porque o pai da pessoa trouxe a pessoa para o Lamazé, para esse mundo, mais uma vez, e o Rav leva a pessoa para o mundo eterno. Óbvio que se o pai ensina a Torá para a pessoa, então ele tem os dois bônus. Essa é a primeira opinião. Rabi Yohanan diz que não. Está se referindo a um Rav que ensinou a maioria da sabedoria que o aluno sabe. A esse Rav sim vem antes do pai, os outros não. E por fim, uma terceira opinião, Rabi Yossi diz, mesmo um Rav que ensinou uma Mishnah, olhem que bomba pessoal, para o aluno, esse aluno deve mais para o Rav do que para o pai. Quer dizer, uma opinião fala que tem que saber estudar a Gemara inteira dele. Outra opinião fala não, tem que saber, a maioria da sabedoria que o aluno tem que ser do Rav, para o Rav ter preferência ante ao pai. E a última opinião diz que não. Olhem que interessante. A última opinião diz que mesmo que o Rav ensinou uma alahá, uma Mishnah para a pessoa, esse Rav, esse mentor, vem antes, meus queridos, do pai. O que isso nos ensina? Eu volto e tem uma Gemara no Tratado de Baba Kama, meus queridos, na página 97b, a Gemara fala para a gente o seguinte, sabem que Torá também é cultura, fora que a Torá é Chokhmah de Hashem, Torá também é cultura, obviamente, porque a Torá fala sobre tudo, a Gemara fala sobre tudo. O dinheiro, ele é antigo, mas faz quanto tempo existe o dinheiro no mundo? Antigamente não existia dinheiro, quando que foi inventado, quote unquote, o dinheiro? Desde quando? Se a gente procurar um pouquinho no Rav Google, parece lá que no século VII, no 7º século, começou a aparecer, na Era Comum, começou a aparecer o dinheiro na Turquia. E, em vez das pessoas trocarem frutas por peixes, ou peixes por frutas, e daí por diante, um produto pelo outro, começaram a trocar isso por dinheiro, e o dinheiro fazia já um valor, em vez de ter que levar um produto para trocar por outro. Até que, olhem que curioso, 12 séculos depois, no século XIX já, o ouro tinha um poder gigante. O quê? Era muito interessante, pessoal, até antes da Primeira Guerra Mundial, é incrível, no século XIX já, as pessoas podiam pegar essas cédulas que foram inventadas no século VII e ir até o banco e trocar elas por ouro. Porque o valor das cédulas era completamente ligado a barras de ouro. Então a pessoa podia ir no banco, ele tinha uma nota de X, ele ia no banco e trocava isso por ouro. Era ou cédula ou ouro. Até que, olhem que curioso, em 1970, daí para frente até hoje, como a gente conhece, o papel chamado dinheiro tinha um valor por si só. Mesmo sem o ouro por trás, mesmo sem poder ir no banco pegar dinheiro, a cédula tinha um valor e tem um valor até hoje por si só, a partir de 1970. E aí, mais uma vez, já para a gente aprender aproveitando, quando surgiram os bancos no mundo? Banco de dinheiro, não banco na praça, mas banco de dinheiro. Quando surgiu isso no mundo? O primeiro banco parece que surgiu na Suécia, 1656. E no Brasil, o primeiro banco surgiu no ano de 1700, isso mesmo, 1700. Ora, agora, por que a gente está mencionando sobre isso, já que a gente está falando de Ashavat Avedah, devolver, que o Rav vem antes do pai e da mãe? Porque a Gemara também conta para a gente quando surgiu o dinheiro. E a Gemara no Tratado de Baba Kama, como mencionei para vocês antes, 97b, fala para a gente o seguinte, quando surgiu o dinheiro? Vamos dar um olhar judaico para isso. Eis eu matbea shel Yerushalayim, pergunta a Gemara, qual que era a moeda de Yerushalayim? Quando? Um minuto. Diz a Gemara para a gente, não especificamente, não sabe quando, mas na época da Gemara, já 2000 anos atrás, tinha algum tipo de moeda que se usava em Yerushalayim, e talvez em outros lugares também. Mas qual que era a moeda de Yerushalayim? Que símbolo tinha? David e Shlomo mitzad echad, havia David Amelech e seu filho Shlomo de um lado da moeda, cara, e coroa do outro lado, Yerushalayim mirakodesh mitzad acher. Uma foto de Yerushalayim do outro lado. Pergunta a Gemara,
E qual ve'eizeu matbea shel Avram Avinu? Qual era a moeda que havia no tempo de Avram Avinu? Muito antes já, hein? Avram Avinu, primeiro dos patriarcas. 20 gerações depois do mundo ter sido criado. Ano de 1950, após a criação do mundo. Diz Agmará, Zaken vezkena mitzad echad. Um lado da moeda tinha um Zaken e uma Zkena, tradução ao pé da letra, um senhor de idade e uma senhora de idade, um casal, onde Rashi diz que era Avraham Avinu e Sarah, sua esposa, e do outro lado da moeda, meus queridos, e Bahuru Betulah mitzad sheni, um jovem e uma jovem do outro lado. Ou seja, olha que interessante, a moeda havia David e Shlomo em Jerusalém, de um lado, e Jerusalém do outro, e na época de Avram Avinu, e aqui eu quero parar um segundinho, havia Avram Avinu, de um lado com sua esposa, e um jovem, que era seu filho, o casal mais jovem, Tzchak e Rivka, do outro lado. Essa era a moeda. A moeda, o símbolo que havia na moeda não era só uma homenagem, o presidente americano na moeda, na cédula do dólar. Era mais do que uma homenagem. Eu acho que tem uma mensagem profunda aqui, meus queridos. Por um lado, Avram Avinu estava ensinando para a gente, Agmará vem contar para a gente por quê. O que me interessa qual que é a moeda de antigamente? Para colecionadores? Cadê essa moeda? Deve ser que é mais do que isso. Talvez Agmará está vindo ensinar para a gente o seguinte. Uma comunidade, para ter continuidade, ela precisa de jovens. Bahur e Betulah. De um lado tinha Yitzhak e Rivka, que era o casal jovem, o recém-casado. Aquele com todo o vigor, com sonhos, com imaginações do que vai acontecer, mudar na comunidade, mudar em Bnei Israel. Isso era um lado da moeda, cara ou coroa, vocês escolhem. Mas, do outro lado tinha Zaken e Zkena, um senhor de idade, uma senhora de idade, alguém mais velho, que no caso era Avraham e Sarah. A Gemara talvez está vindo ensinar para a gente o seguinte, que se tem força, se tem juventude, se tem vigor, impactante. Mas contanto que não falte o outro lado, que são as pessoas mais experientes, ou no caso do shiur de hoje à noite, um Rav, um mentor, aquele que lidera. Porque a moeda, não existe uma moeda que um lado dela vale. Ou a moeda é uma moeda inteira ou não tem nada. Diz Agmará para a gente, olha, na época de Avram Avinu já tinham moedas. A moeda não era uma homenagem, era uma mensagem. Zaken, Vezkená de um lado. E chamou Avram Avinu de Zaken, uma pessoa velha. Por quê? Conhecedor. E do outro lado tinha o vigor de um casal jovem. É o Rav que vem antes do pai e da mãe. Óbvio que, mais uma vez, o pai e a mãe merecem todo o respeito do mundo. Mas se é que haja alguma situação que tem uma fricção e tem que discutir entre um e outro, que é pouco provável, mas é para a gente aprender quanto é importante, o Rav está no pedestal. E disse Rabi Yossi, como mencionamos antes, mesmo aquele Rav que ensinou para a gente uma Mishnah, um Dvar Torá na sexta-feira à noite que a gente escutou e não estava dormindo, um Dvar Torá que a gente escutou no sábado de manhã, alguma coisa. A importância de um Rav. É aqui que a gente vai aterrissar um pouquinho e bater um papo e aprender juntos. Eu queria dar um passo adiante com vocês. Tem um tópico na Torá que faz parte de uma das parashiot. Aharon, irmão de Moshe Rabbeinu, teve 2 filhos. Teve 4 filhos, mas a gente vai falar de 2 deles. Nadav e Avihu. Nadav e Avihu eram pessoas não grandes. Eles eram extra large de grandes eu digo espiritualmente falando. Talvez Nadav e Avihu, mais uma vez, filhos de Aharon, não eram famosos, com certeza, tanto quanto Moshe e Aharon. Mas, indiscutivelmente, está escrito no Humash, os comentaristas trazem isso, o Agmará explica isso, que eles eram maiores, mais elevados, isso mesmo, melhores, mais experts, mais Kedoshim do que Moshe e Aharon. Mais uma vez, os filhos de Aharon, Nadav e Avihu, o nome deles, eles eram mais elevados do que Moshe e Aharon. Difícil entender o que era Moshe Rabbeinu, difícil entender o que era Aharon, seu irmão. Nadav e Avihu eram mais elevados do que eles, indiscutivelmente. Só que Nadav e Avihu tiveram um final triste. Eles tiveram um castigo porque se comportaram mal e faleceram enquanto jovens. Perguntam
nossos sábios, pergunta a Gemara, pergunta o Midrash também, por que eles fizeram de errado, se eles eram tão grandes? O que eles fizeram de errado? Tem algumas opiniões. Uma das opiniões é, que é o que a Torá fala explicitamente, que eles trouxeram um fogo, acenderam fogo no Mizbeach, no altar. Mas a pergunta é, meus queridos, como assim? Existe uma obrigação de quando se trazia um korban no Bet HaMikdash, acender o fogo, um pouquinho só, e do Shamaim dos céus o fogo cair e consumia o korban no sacrifício. Então qual foi o erro deles? Porque eles trouxeram fogo, acenderam fogo. É um Esh Zar, está escrito. Um fogo estranho. Olhem que interessante, queridos. Diz o Rav de Slonim algo muito curioso. Ele fala para a gente o seguinte: justo pelo fato que Nadav e Avihu eram pessoas tão grandes, tão especiais, tão capazes, e espiritualmente falando maiores do que Moshe e Aharon, isso foi que eles tinham um Yetzer Hara, uma dificuldade muito grande. E o erro deles foi pequeno, mas é porque eles eram pessoas grandes e foram castigados. Qual foi o problema? Eles falaram para si mesmos o seguinte: nós sabemos que nós somos maiores do que meu pai, Aharon, Nadav e Avihu falando, e meu tio Moshe Rabbeinu, que é o líder do povo. Então, se nós somos maiores, a gente não precisa se consultar tudo com eles, porque a gente sabe alahá melhor do que eles. Então, eles foram lá e trouxeram um korban, um incenso, incenderam fogo sem serem solicitados. Mesmo que talvez alahá tenha sido certo em algum momento, pode ser, o problema foi que, mesmo que mais uma vez, atenção, Moshe e Aharon, acompanhem comigo, nunca ficaram chateados que passaram por cima deles, que faltou kavod, faltou honra, nunca. Mas o problema, meus queridos, foi o seguinte, que existe uma obrigação de ter de um lado da moeda súditos, alunos, e do outro lado mentores. E a Torá está vindo ensinar para a gente, mesmo que a pessoa ela é gigante, ela terminou o Daf Yomi algumas vezes, ela estuda, ela sabe, ela é capaz, e kola kavod. Ainda assim, se não tem Zaken e Zkená, um líder do outro lado da moeda, nada feito. Nadav e Avihu eram maiores do que Moshe e Aharon, porém faltou a submissão a um líder, no caso, Moshe Rabbeinu naquela época. Inclusive, uma das opiniões dizem, que é trazida, que Nadav e Avihu faleceram porque não casaram. Por que não casaram? Fica fácil de entender. Pessoas que são tão santas, tão elevadas, meus queridos, é difícil encontrar alguém para match, para ficar ao nível deles. Então eles nunca encontraram uma esposa que estava no naipe deles. Porque de fato, para que a gente possa entender, uma dificuldade grande eles tinham, era muito grande. Mas o erro foi feito e a Torá conta para que nós possamos aprender. Todo mundo, mesmo que grande, precisa de um líder acima dele, um mentor acima dele. É incrível que provavelmente todos vocês, eu já fui, Baruch Hashem, e todos vocês também, países, cidades e comunidades ao redor do mundo, e a gente vai e pergunta quem é o Rav aqui, e tem alguns lugares que as pessoas falam, olha, aqui não tem Rav, não tem um rabino. Por quê? A gente não precisa de rabino aqui. Todo mundo é rabino. Todo mundo é rabino. Contou que uma vez, o presidente de Israel, mesmo que em Israel quem manda é o primeiro-ministro, mas o presidente de Israel, assim foi a história, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos. E aí eles estavam discutindo quem é mais louvável, quem é mais nobre. Então o presidente dos Estados Unidos falou, eu sou muito melhor do que você, meu querido, porque eu tenho que legislar, eu tenho que comandar sobre milhões de americanos. Milhões de cidadãos americanos, onde vira o presidente de Israel e fala para ele o seguinte, eu sou maior do que você, porque você tem que comandar milhões de cidadãos americanos, e eu tenho que comandar aqui em Israel milhões de presidentes, porque cada um se acha um presidente. É a mesma ideia. A gente vai numa comunidade às vezes e fala, a gente não precisa de um Rav, todo mundo aqui é estudado, todo mundo aqui finalizou anos em yeshivot.
Uma comunidade que quer ter sucesso precisa ter um mentor, como a moeda de Avraham Avinu. Como a Mishnah nos ensinou lá sobre a Shavat Avedah, o Rav vem antes e precisa ter um Rav. Porque, queridos, se a gente olhar no mundo, todas as comunidades que têm sucesso no mundo têm kavod ao Rav. Aquelas que não têm sucesso é porque, em grande parte, falta o Rav, ou se o Rav está lá, fingem que o Rav não existe, que é quase que a mesma coisa. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu em Tveria, em Israel, não famosa, mas 100% verdadeira. Em Tveria, havia uma pessoa que ele era expert em Eruv. Eruv é o que a gente vai chamar de uma forma bem simplória, cercar a cidade para poder carregar no Shabat. Obviamente tem muitos detalhes, mas só para que a gente possa entender a história. Fizeram um Eruv no Shabat e uma das pessoas foi visitar o Eruv, verificar o Eruv, e ele viu que tinha um problema. Problema naquele Eruv, a construção do Eruv foi mal feita quando foi feita inicialmente. Só que essa verificação feita por esse expert foi feita quando? Numa sexta-feira. Lembrem, sexta-feira é Erev Shabbat. Essa pessoa de fora da cidade que veio visitar o Eruv fez essa constatação, ligou para o Rav de Tveria. O Rav de Tveria na época era Rav Moshe Clears. Rav Moshe Clears era o Rav de Tveria. Rav Moshe Clears pensou, ponderou e falou para aquele expert em Eruv: muito obrigado pelo seu parecer, mas avisou na cidade, o Eruv está kasher. Não anunciou nada para ninguém que o Eruv não estava kasher. Ou seja, o Eruv se mantinha kasher. Rav Yoel, que era aquele expert que foi verificar o Eruv, e ligou para o Rav Moshe Clears, que mais uma vez é o Rav de Tveria, e falou para ele que o Eruv não estava kasher, ficou apasmo. Rav, tem uma dúvida aqui, eu expliquei para o senhor a dúvida, com todo respeito, o senhor falando que o Eruv está kasher faz com que o quê? Com que as pessoas carreguem no Shabbat e seja Hilul Shabbat? Quanto o Eruv não está kasher. Rav Moshe Clears, mais uma vez, Rav de Tveria diz, o Eruv está kasher. Motzei Shabbat, termina o Shabbat, Rav Moshe Clears, o Rav de Tveria, ele vai conversar com a pessoa que fez o Eruv na cidade. Inicialmente, anos atrás, sentou com ele, começou a abrir o Shulchan Aruch, falou que queria estudar um assunto de Eruv com ele, e sem querer, querendo, ele esbarra na alahá que o expert de Eruv, que veio há 2 dias atrás, mostrou para eles que o Eruv talvez não estaria kasher. E a pessoa que fez o Eruv falou, uau! Quando eu construí Eruv, eu fiz o erro, olha essa alahá, está indo completamente contra, o Eruv não estava kasher. Uau! Sendo assim, diz a Moshe Clears, a gente precisa então consertar o Eruv. E foram correndo consertar o Eruv no domingo, para que no próximo Shabbat o Eruv estivesse kasher. Só que a história não termina aqui, meus queridos. Rav Yoel, que é aquela pessoa que checou o Eruv, perguntou para Rav Moshe Clears, Rav, o senhor foi estudar alahá com a pessoa que fez o Eruv da cidade. O senhor já sabia que o Eruv estava passul. Por que então não avisou na sexta-feira para a comunidade? Disse o Rav de Tveria o seguinte, eu sabia desde sexta-feira. Pensei bastante e ponderei, e para isso precisa de um Talmid Chacham, não é história para qualquer um fazer, mas a história foi exatamente assim. O Eruv, se eu avisasse que o Eruv estava inapto e a pessoa construiu o Eruv, não sabe nada, porque o Eruv está passur desde a sua origem, que vergonha teria aquela pessoa que é um sábio, que mora na cidade e que construiu o Eruv. Imagine a vergonha daquele Talmid Chacham, daquele Rav. Eu pensei bastante, de novo, mais uma vez, para isso precisa de um grande Talmid Chacham, Tveria tem seus limites naturais. Então, carregar em Tveria é uma proibição sem Eruv, mas é uma proibição rabínica. E mais uma vez, vou falar pela 3ª vez, não é para nós decidirmos essas legislações, mas a história é verdadeira e a gente pode aprender dela, com certeza. Carregar em Tveria, voltando mais uma vez,
porque tem limites naturais, é uma proibição rabínica. Ir contra um Talmid Chacham, envergonhar o Rav, é uma proibição da Torá. Disse o Rav de Tveria, eu achei que seria mais condizente que ele sozinho percebesse o erro. Fosse consertado que saísse um bafafá na sexta-feira e o Rav passasse vergonha, porque envergonhar um Rav é uma proibição da Torá. E carregar em Tveria sem Eruv, no caso, no máximo, seria uma proibição rabínica. Meus queridos, uau! Que novo olhar, que nova visão do peso, do kavod, do respeito a um Rav. Não só que o kavod do Rav, a vedá do Rav vem antes da vedá do pai. É verdade. Não só, meus queridos, que Nadav e Avihu eram mais sábios do que Moshe Rabbeinu, mais experts, maiores em nível. Não interessa. Não existe alguém que pode falar eu não preciso de um Rav. Por isso diz Rav Moshe Clears, para envergonhar o Rav, no caso de Tveria, naquela época era melhor deixar eles carregarem. Uma comunidade que não tem um Rav é mais ou menos, eu não entendo muito de orquestra, mas parece que é assim que funciona, que a orquestra tem um maestro. E a gente acha que o maestro fica com a batuta lá na frente, mexendo as mãos, fazendo um pouco de vai para cá, vai para lá, mas o pessoal já sabe tocar. A flauta sabe tocar, a trompeta sabe tocar, o violino sabe tocar, a bateria sabe tocar, todo mundo sabe tocar a música. Mas se não for o maestro, a orquestra não funciona. O maestro de uma comunidade tem que ser o Rav. Talvez estive pensando, não é à toa, que a Gemara nos fala no Tratado de Sanedrin, palavras bastante fortes, mas verdadeiras. Na página 110a diz a Gemara para a gente o seguinte: Kol hacholek al rabo, toda pessoa que discute com o seu Rav, que não concorda, que no português, claro, me permitam a falta de delicadeza, ele peita o Rav dele, keilu cholek al Shekhinah, é como se ele está discutindo com Hashem, está discordando de Hashem. Sério? Fiquei pensando comigo mesmo, é exagerado, tá bom? Não concorda com o Rav, ele não dá muita responsabilidade, muito respeito para o Rav. Ok, não é bonito, mas está discutindo com Hashem? Dizem nossos sábios, sim. Por quê? Porque talvez a ideia é o que a gente está aprendendo hoje à noite. Uma comunidade sem Rav tem dificuldade de olhar a Kadosh Baruch Hu na vida. Então uma pessoa que discute com o Rav, automaticamente está discutindo com a Shekhinah, porque ele não vai conseguir enxergar a Shekhinah. A Shekhinah, a Kadosh Baruch Hu. E não adianta só ter um Rav na comunidade, meus queridos. É importante, mas precisa de mais uma coisa. A história se passa na Inglaterra, mais precisamente em Liverpool. História verdadeira. Não basta só ter um Rav, tem mais um passo adiante que também é necessário, já que a gente está falando do Rav da nossa comunidade. É o seguinte, uma das pessoas da comunidade em Liverpool, numa data, que não quero entrar em detalhes agora, ela reprovava muito as atitudes do Rav. É mais ou menos quando o Rav falava, ele chegava em casa e falava que a drachá do Rav, as palavras do Rav, não falou muita coisa, falou demais, e quando fala de menos, falou muito pouco, e quando foi engraçado é porque é comediante, e quando foi sério é porque é muito sério, então nunca estava bom. Essa pessoa, uma das pessoas famosas na comunidade, ativistas da comunidade, mas que mais uma vez, pouco caso fazia o Rav, bateu na porta do Rav no meio da noite. O Rav vai abrir a porta, quem está no meio da noite na porta dele? Um dos grandes ativistas da cidade. Mas essa pessoa não tinha muito respeito ao Rav. O que ele veio fazer na casa dele no meio da noite? Mais uma crítica, mais uma reclamação? Vem esse ativista falando para o Rav, Rav, o senhor precisa me ajudar. O Rav fala, claro, como eu posso te ajudar, meu querido? Minha filha está indo se casar com alguém indesejável, alguém que a Torá não aprova, alguém que a Torá reprova. Por favor, eu preciso que o senhor converse com ela para que ela não case com essa pessoa. O Rav
Falou, claro, se eu puder ajudar, com o maior prazer. No dia seguinte, cedo, a menina estava sentada lá com o pai falou, por favor, vou deixar a minha filha aqui, o senhor conversa com ela. O Rav conversou, história, carinhosamente, racionalmente, emocionalmente, nada funcionou. Essa menina levanta, a filha daquela pessoa importante lá da cidade, ativista da cidade, fala para o Rav, olha, eu escutei, parabéns, coloca a voto, o senhor fala muito bem, mas eu não mudo de ideia, vou continuar saindo com aquela pessoa, estou pronta para casar com ele. Não mudo de ideia. Entra o pai da menina, que é aquele ativista, e pergunta para o Rav, mas o senhor não pode me ajudar mesmo? O Rav disse para ele, eu tentei com todo carinho, mas agora eu quero te contar uma história. Sentado lá somente o pai da menina, sem a menina, e o Rav. O Rav de Liverpool, na Inglaterra, conta para ele o seguinte, eu lembro uma vez, tudo isso dizendo o Rav para o pai da menina, de algo que Hafetz Haim uma vez contou, que tinha um médico que descobriu a famosa vacina, aquela que está todo mundo esperando, aquela famosa vacina, aquele famoso remédio. E esse médico ia de cidade em cidade passando a vacina na época do antigamente de um para o outro, vacina em um, em outro, e havia fila na cidade para receber quase que Eliyahu Hanavi, esse grande médico com a salvação, o Salvador. O médico estava andando no caminho de uma cidade para outra, em cima de uma ponte, e alguns bandidos avistaram o médico, não sabiam que era ele, chegaram e falaram, olha meu querido, passa o dinheiro. E esse médico falou, olha, eu não tenho, eu estou indo fazer um serviço para a comunidade, os bandidos nem escutaram, falaram, meu, passa o dinheiro, ele falou, não tenho nada aqui comigo. Os bandidos pegaram, abriram a mala, viram que não tinha nada, tinha um monte de ampolhas, um monte de coisas, jogaram ela e essas ampolhas e vacinas caíram abaixo da ponte no rio e o rio levou elas embora. Esse médico começou a pensar com a entourage dele, a gente vai chegar na próxima cidade de mãos vazias, está todo mundo esperando a gente foi em cidade 1, 2, 3, 4, na quinta cidade a gente vai chegar de mão vazia. Que vergonha! Não foi nossa culpa, não tinha o que fazer. Fila na cidade, chegou o famoso médico, o salvador da pátria. E de repente, o médico levanta para todos e tem uma notícia muito triste. Dessa vez, eu não tenho mais remédio nenhum. Foi tudo jogado pela ponte e contou a história para as pessoas da cidade, que ficaram todas chateadas demais. Na fila, meus queridos, uma das pessoas que estava lá, na fila, com sua filha que precisava o remédio, era o chefe dos bandidos. E quando ele avistou o médico, do outro lado lá na frente, falou, meu Deus, o que eu fiz? Eu próprio, com as minhas mãos, joguei a vacina que ia curar minha filha por água abaixo, literalmente. Disse o Rav de Liverpool para aquele ativista, eu tentei com o maior carinho conversar com sua filha, porque ela merece todo o respeito do mundo. Mas você jogou o remédio por água abaixo. A forma com a qual você me tratou, a forma com a qual você debochou e debocha de mim, não foi porque eu estou preocupado com isso. Não estou. Mas quando você me trata assim, os ouvidos da sua filha vão me escutar naquele teor baixo, e nada do que eu falar vai penetrar o coração e o cérebro da sua filha. Por isso que, infelizmente, você jogou o remédio literalmente por água abaixo. Meus queridos, ter um Rav é muito importante, e coloca a voto para aqueles todas comunidades que têm um Rav, e pena aquelas que não têm. Mas não é só ter um Rav, é fazer do Rav o Rav. Repito, fazer do Rav o Rav. Isso mesmo. Por exemplo, não existe chamar em casa o Rav pelo nome, porque o Rav não é meu amigo, eu não jogo bola com ele. Então não posso falar, vamos chamar o Rav de Reuven. Não quero falar sobrenome nenhum, porque sempre vai ter algum sobrenome, Baruch Hashem, que é de um Rav, a gente vai talvez falar bobeira. Mas vamos chamar de Reuven. Reuven é meu amigo.
Reuven deu a drashá na sinagoga. Reuven falou que não pode. Reuven falou que pode. Peraí, Rav Reuven. Quando eu vou citar o Rav na minha mesa de Shabbat, na minha casa quando for, não existe citar o Rav sem o nome. Alachá no Shulchan Aruch, mas não só, que fosse pouco. Alachá do Shulchan Aruch é porque senão a gente está jogando a vacina na água. A forma com a qual nós tratamos o Rav na nossa casa, que as nossas paredes escutam, tem um impacto impressionante. Quando o Rav fala uma drashá na sinagoga, eu posso gostar ou não gostar. Eu posso achar que as drashot daquele Rav não combinam comigo. Eu posso rezar em outra sinagoga. Claro que posso. Livre-arbítrio. O que eu não posso é chegar em casa e falar: puxa, o Rav sempre fala a mesma drashá nessa parashá. Mesmo que seja verdade. Eu posso escolher outra sinagoga para ir. Porque isso gera desprezo, meus queridos. Quando o Rav, por exemplo, chega de carro na festa, na sinagoga muitas vezes não, porque não tem lugar para estacionar, hein? Mas quando é numa festa, por exemplo, a gente vê o Rav chegando de carro, tem aqueles que falam: olha o carro do Rav, como ele é velho. Isso não é digno para o Rav. Aí quando o Rav troca e coloca um carro novo, compra um carro novo, falam: da onde ele tem o dinheiro? Quer dizer, o que ele fizer, vai ter gente que vai reclamar. Sempre vai existir isso. O shiur de hoje não é para essas pessoas. É para nós que não queremos fazer parte deste grupo, que é sempre aqueles que acham algum problema em tudo. Meus queridos, a Mishnah em Pirkei Avot nos dá uma dica muito grande quando se fala de Rav. Está escrito: Aselecha Rav, tenha um Rav, que é o que a gente está falando hoje à noite, faça dele o Rav, mais uma vez. Knelecha Haver, compre um amigo. Ve'evedanet kol adam lekav zechut, e julgue todo mundo favoravelmente. Nossos sábios perguntam qual a ligação. A Mishnah em Pirkei Avot falou 3 leis. Tem um Rav, um amigo, e julgue as pessoas favoravelmente. Porque não falou e cumpra Shabbat? Porque não tem nada a ver. Então qual a ligação entre o Rav, o amigo e julgar as pessoas favoravelmente? Uma vez escutei uma explicação ótima, e mais do que ótima, 1000% verdadeira. Se você quer ter um Rav ou um amigo, só tem uma solução. Revedanet kol adam lekav zechut. Procure julgar o Rav favoravelmente. Porque se cada coisa que o Rav, ou no caso o amigo, mas o shiur de hoje é sobre o Rav, mas a mesma coisa é sobre o amigo, fizer, a gente falar: por que ele não me cumprimentou? Por que ele não me falou oi? Por que ele me falou Hazak Baruch menos alto do que ele falou para o vizinho? Por que na festa dele ele ficou 1 minuto a mais? Por que no meu casamento ele saiu 1 minuto mais cedo? Por que para mim ele não liga quando eu estou doente? Por que para ele liga? Se eu começar a julgar o Rav por cada coisa, eu não vou ter um Rav. Diz a Mishnah em Pirkei Avot: se você quer ter um Rav, Habibi, ou um amigo, Aselecha Rav, Knelecha Haver, how could you do it? Como que dá para isso acontecer? Termina a Mishnah em Pirkei Avot dizendo: Ve'evedanet kol adam lekav zechut. Julgue as pessoas favoravelmente. É a única forma que existe. É curioso, queria só falar uma ideia curta e terminar com uma história. É curioso, meus queridos, que muitas pessoas têm fotos de Rabanim em casa. Obviamente, dizendo, entre parênteses, que ninguém faz brachá, nem tefilá para o Rav. Porque a tefilá é só para Hashem, nunca para o Rav. Mas, a gente tem que ter um mentor. Muitas pessoas colocam a foto de Rav em casa, e por que não? Uma ideia brilhante. Mas, difícil encontrar pessoas que colocam fotos de Rabanim que ainda estão vivos e que tenham 120 anos de saúde e vida nas paredes de casa ou no porta-retrato. Não é muito comum, talvez porque parece um pouco de idolatria, que o Rav ainda está vivo, não sei. Interessante pensar. Mas aonde eu quero chegar, meus queridos? É difícil ver uma pessoa que tem uma foto de um Rav da cidade dele, seja falecido, Zichron Libraha, ou, sem comparação, Ibadel Chaim Toviv, um Rav vivo da cidade dele. Coloca a foto do Rav lá de Israel, do Hafetz Chaim que viveu, Zichron Libraha, há 90, 100 anos atrás, 60, 70 anos atrás, mais ou menos, faleceu em 1933. É bom, mas colocar a foto do Rav
A ideia eu queria passar para vocês, seja com a foto ou sem, da nossa cidade, da nossa sinagoga é difícil. Porque o Rav lá de longe é bom porque ele não fala muito comigo. Aí ele fala uma vez uma alahá, uma outra, eu escuto, e quando eu estou longe então não escuto, mas a foto que a gente devia ter nas nossas casas, ou pelo menos no nosso coração, meus queridos, é a foto do nosso Rav de hoje, da sinagoga que nós frequentamos. Porque é ele que vai ser e é o trampolim nosso do Olam Abá. O Gadol Hador, ele é importante para o mundo, inquestionavelmente, mas o nosso mentor não é aquele Rav que mora em Israel, em Nova York, que a gente vê ele uma vez por ano quando vem para o Brasil e merece respeito. O nosso mentor é o Rav da nossa comunidade. É o Rav que nós frequentamos o Bet HaKnesset. É o Rav que nós aprendemos e o Rav que nós nos aconselhamos. É isso mesmo. Eu queria terminar com uma história para entender o poder que existe em um Talmid Chacham. Mas lembrem que um Talmid Chacham e um Rav, ele só tem o poder que nós damos a eles. Aquele respeito, aquele kavod Rav, é isso que faz do Rav ser o Rav. É isso que faz da nossa família escutar o Rav. É isso que faz quando o Rav entra na sinagoga levantar para ele. Não é só pelo Shulchan Aruch, mais uma vez, que é muito importante. Para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso lado. Quando o Rav está dando um shiur, não existe eu estudar outra coisa. Cadê o kavod? Rav Moshe Kliers falou que era melhor carregar em Tveria. Naquele caso, para não furar com o kavod Rav. Cadê o kavod? Estudar enquanto o Rav está falando, que absurdo. Mas eu não gosto da drashá. Habibi, reze em outra sinagoga, no problem. Mas enquanto o Rav está falando, absurdo abrir um livro e começar a estudar. Mesmo que for da Fiomi ou Teilim diário também. Poder de um Talmid Chacham. É esse. Com essa história nós terminamos, meus queridos. Rav Aaron Kotler. Grande Rav que fundou, e eu costumo dizer, não a cidade de Lakewood, o mundo de Lakewood. Porque Lakewood é um mundo no que se diz a Torá. Lakewood, New Jersey. Uma vez, Rav Aaron Kotler foi com um homem muito dedicado a Yahadut nos Estados Unidos, chamado Irving Bunim. Irving Bunim foi com Rav Aaron Kotler uma vez se encontrar, história um pouco diferente do que a gente conhece normalmente, com o chefe da máfia italiana. Fazer o quê? Negócio? Não. Também um tipo de negócio, talvez. Ele foi falar com ele, os dois foram, Rav Aaron Kotler e Irving Bunim, foram falar com o chefe da máfia italiana, porque havia alguns Yehudim que foram pegos pelos nazistas em Marshemam Vezichram e ficaram nas mãos da máfia italiana. Então eles foram para tentar libertar eles, ver se era possível. O chefe da máfia italiana na época era Joe Bonanno. Irving era uma pessoa muito influente nos Estados Unidos. Joe Bonanno recebeu ele e Joe pergunta para Irving: quem é esse senhor que está ao seu lado? Irving fala para o chefe da máfia: quem é ele? Ele é o... Como eu posso te explicar? Talvez a melhor forma que eu possa te explicar, ele é o padrinho, vamos chamar assim com todo respeito, de toda a nação judaica. Rav Aaron Kotler, uau! Kulo Esh, Torá dentro de si, Torá propagando fora de si também. Joe Bonanno olha e fala: uau, eu quero uma bênção dele. Rav Aaron Kotler vira para o chefe da máfia e fala o seguinte: que você tem uma vida longa e uma morte tranquila. O maior brachá que alguma pessoa na máfia pode ter. 2 semanas depois, os Yehudim que estavam na mão da máfia foram todos liberados. Mas a história não termina aqui. 25 anos depois, aproximadamente, uma limusine preta para na frente da Yeshiva de Lakewood. Yeshiva, onde Rav Aaron Kotler foi o fundador e o Rosh Yeshiva. Saem pessoas lá com a camisa engobada, toda bonitona, cabelo com gel, óculos escuros, ternos preto, pessoas de porte fortes, em forma. E
não Yehudim, sem kippah, aparentemente não Yehudim, e querem conversar com o reitor da escola. No caso, reitor da yeshiva. Já não era mais Rav Aharon Kotler. No caso, era seu filho, o sucessor dele, filho do Rav Aharon Kotler. Ele recebe eles e fala, quem são vocês? Fala, nós somos os filhos de Joe Bonanno. Nosso pai se aposentou, ele continua vivo. Todos os colegas dele desapareceram, já foram embora desse mundo. E nosso pai continua aqui. E ele nos disse que é mérito da bênção, da brachá, do padrinho da nação judaica. E a gente veio de novo, nós filhos, recebermos também uma brachá, uma bênção do padrinho da nação judaica, que no caso agora já era o filho do Rav Aharon Kotler. Meus queridos, a maior brachá, fato é, o filho do Rav Aharon Kotler deu brachá para eles, mas a maior brachá que tem é o poder da brachá do Rav Aharon Kotler. É o poder da brachá que tinha Rav Ovadia Yosef Zichron Libracha. O poder da brachá que tinha Rav Shach Zichron Libracha. Mas, Ibadel Echaim Tovim, é o poder da brachá do Rav. De escutar o Rav, isso vale mais do que uma brachá da nossa comunidade. Aquele Rav que nós frequentamos todo dia a sinagoga, porque é ele que nos escuta, é ele que nos conhece, é ele que nos instrui, é ele que merece de fato o maior kavod do mundo. Porque o nosso sucesso e o sucesso da nossa comunidade depende de quanto kavod, de quanto nós damos e empenhamos kavod e respeitamos de fato o nosso Rav. Que Bezat Hashem a gente possa fazer isso, ter um Rav de verdade, e aí sim, uma comunidade que tem um Rav, como a gente vê no mundo, isso é dito e feito, é fácil de olhar e comprovar, são comunidades que têm brachá, têm sucesso e têm prosperidade em todos os aspectos, e que Bezat Hashem, todos nós temos brachá em Gashmiut, em Ruchaniut, em parte material e espiritual. Amém. Keni Ratzon. Boa semana a todos e cada um de vocês.